Sim? Ouvindo-me? Hoje eu não consegui preparar a nossa esquema de projeção, então vamos conversando e trocando as nossas ideias e a nossa reflexão sobre as porções da Palavra de Deus que nos cabem para o estudo de hoje. Temos microfone. Nós vamos orar. Eu vou pedir, Dr. Leôncio, o senhor pode orar, por favor, intercedendo para que Deus, sobre todos nós, dê a sua bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai amantíssimo, estamos ainda na Tua casa, desejando ouvir a Tua voz, a Tua lição, a Tua direção. Estamos na Tua presença e agradecemos as Tuas bênçãos e a Tua companhia conosco. Fica com o Teu servo que vai nos ajudar a raciocinar sobre os Teus ensinos. E perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu os convido para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Muito obrigado. Coube-me refletir sobre um determinado versículo deste trecho, mas eu creio que é importante nós olharmos o trecho todo. Então, nós vamos começar a leitura em Marcos 8, 27, e nós vamos até 9, versículo 1. Marcos 8, 27, 8, 27 até 9, 1. Vamos ler isso de forma alternada? Eu creio que todos tenham consigo a sua Bíblia, então poderemos fazer esta leitura. Marcos 8, 27, começando. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que daria um homem em troca de sua alma? Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Até aqui o nosso texto. Coube-me refletir sobre o versículo 34. Olhamos só o que ele diz para ajudar a compreender toda a proposta de nossa aula de hoje.
Jesus convoca os discípulos, convoca a multidão e lhes diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos estudado nestas últimas aulas, neste último projeto de estudo para esta classe, expressões de Jesus que ou parecem enigmáticas ou que parecem muito duras, muito pesadas. Esta é uma expressão que não é enigmática, mas é certamente dura, pesada ou, digamos assim, de aplicação existencial um bocado difícil. Mas para que compreendamos melhor, nós temos que fazer aqui um afastamento. Aqueles que gostam, sabem melhor fotografia e filmagem, sabem dizer como a câmera, quando se afasta de focar só uma pessoa, por exemplo, e dá um zoom, né? Dá uma visão panorâmica, é isso? Ou tem algum outro nome? Não sei, eu estava tentando achar os nomes para isso, mas não achei. Se alguém tem um nome mais certo aí, me ajuda. Mas, me entendem, então, a câmera, nós estamos tirando do foco deste versículo e estamos olhando o que está acontecendo ali. Então, um comentarista que eu consultei disse que neste trecho aqui, 8:27, Marcos está começando uma seção do seu evangelho que pode ser descrita como o caminho para a cruz. Está descrevendo a vida de Jesus nesse enfoque, o caminho para a cruz. Cesareia de Filipe. Onde é que fica essa cidade? Se você consulta o mapa, que muitas vezes nós temos no final das nossas Bíblias, você pode descobrir que Cesareia de Filipe está lá para o norte. Vamos ver aqui onde eu tenho. Palestina nos tempos de Jesus. Não puseram Cesareia de Filipe nesse mapa. Olha só. Tem Cesareia, mas a outras. Porque vocês vão achar uma Cesareia que está aí à beira-mar, mas essa é a Cesareia mais conhecida. E há uma outra cidade que então nem colocaram, pelo menos nesse mapa que eu tenho aqui. Está lá em cima a Cesareia de Filipe. Tá, e tem uma outra Cesareia à beira-mar mais para baixo. Tá, porque essa Cesareia de Filipe está lá em cima, quer dizer, está já saindo da terra da Palestina, certo? Da Galileia. É como se Jesus leva os discípulos, vamos fazer um retiro aqui, vamos para um lugar onde tem gente que não adianta, porque o texto fala até que Jesus convoca as multidões depois, mas a multidão está menor. Meu pessoalzinho, nós vamos dar uma parada. Nós vamos diminuir um pouco a velocidade, porque eu tenho que levar um papo muito sério com vocês. Nós temos alguns assuntos muito sérios. Eu tenho algumas coisas muito sérias a falar com vocês. Então, vão lá para essa região, que já é quase fora da Galileia. É um retiro, quase que um retiro. Por quê? Jesus precisa se certificar de que os seus seguidores, os seus discípulos, entendem corretamente quem é o líder deles. Quem é este homem que está à nossa frente? Quem é este homem que nos galvaniza, que nos atrai, que nos entusiasma, que dá chapuletada na gente e a gente não quer ir embora? Quem é esse homem? Cada um deles tem que responder isto, intimamente. Assim como você e eu temos que responder essa pergunta. Agora, Jesus começa com uma pergunta geral. Num dos textos diz que Jesus estava orando. Essa descrição está nos 3 evangelhos, e eu já estou usando aqui o que chama-se de sinopse, então os 3 textos estão paralelos, ajuda até a compreender melhor o texto bíblico, né? Porque eu vejo que, simultaneamente, não preciso ficar abrindo 3 Bíblias, isso ajuda. Então, aqui no nosso texto diz, no caminho.
Lá em Lucas diz, estando ele orando em particular. Em Mateus só diz assim, indo Jesus para as bandas de Cesareia, perguntou aos seus discípulos. Uma coisa não exclui a outra, quer dizer, está no caminho, mas ele fala, gente, agora nós vamos dar uma parada, e eu quero orar, e Jesus está orando, e depois vira-se para eles e fala, o que é que o povo está dizendo sobre mim? Quais são as respostas que o povo dá? Dê uma espiada no seu texto, ou que você se lembra aí. Um Zé João Batista. Por que João Batista? João Batista tinha sido morto. Havia pouco tempo. Poucos meses. Zé João Batista reapareceu, hein? Outros, o que estão dizendo? Elias. Também Elias redivivo. Outros... Alguns profetas, generaliza, né? Em Mateus fala até Jeremias. Em Lucas, que é Lucas 9:19, diz, ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas aí o pessoal pergunta, ele está de encarnação? Esse pessoal que ele estava se referindo, acreditava em reencarnação, então? Eu não diria reencarnação, porque a ideia aqui seria que aquele mesmo voltaria. Tá? A ideia a ideia, tal como os espíritas falam de reencarnação, a identidade anterior é apagada. Certo? Então, dentro da doutrina espírita, eu digo, eu sou um espírito que se reencarnou e agora eu sou o Donaldo, mas eu não sei quem eu era antes. Então, é mais ou menos essa ideia. Daí tem até por aí a terapia das vidas passadas. Esse pessoal que alegadamente vai, então, descobrir o que houve na sua vida passada para acertar nesta vida. Então, esta é mais ou menos a ideia de reencarnação. A ideia presente no pensamento dele seria um pouco diferente. É aquele personagem da antiguidade que novamente lhe é dada a vida e ele aparece. Certo? Um pouco de diferente. Hã? Não, pense na transfiguração. Na transfiguração não se diz que apareceram a Jesus Moisés e Elias. Ou seja, há o reconhecimento de que estes antigos patriarcas mantêm a sua identidade, a sua personalidade, e, neste caso, na transfiguração, lhes é dado um corpo transitório, glorioso, especial, para que eles possam, naquele momento, interagir com Jesus. Então, num certo sentido, haveria no povo essa expectativa de que, novamente, Elias mesmo, se materializasse na presença deles. Né? Por um ato sobrenatural de Deus, ele traz do Sheol, do Hades, quer dizer, da região dos mortos, ele traz novamente aquele personagem, ou Jeremias, como um povo dizia também, e o coloca de novo vivo entre o povo. Não sei se esclarece um pouco mais a sua questão. Quer dizer, o povo estava nessa expectativa. Eu imagino que se algum discípulo de Jesus fosse daqueles mais rápidos para pescar as coisas, diria assim, tem coisa aí. Essa perguntinha de Jesus tem coisa. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque, vamos lembrar o seguinte, o texto bíblico é extremamente conciso.
E aquele povo que ia andando de um lugar para outro, tinha muito tempo de conversar. Então não é assim, não foi assim uma coisa, um ping-pong assim, em 30 segundos isso acontece. Vamos lá, o que o povo está dizendo? Por que eles falam isso? Vai ter nessa conversa, e aí eu acho que deve ter algum discípulo mais esperto que pensou, aí tem coisa. Né? Tem coisa. Como? Quando Jesus fala com os saduceus, eles falam assim, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque ele falou, eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Então ele fala, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Não seria o caso deles falar de Elias, assim? Essa briga de Jesus com os saduceus é porque os saduceus diziam o quê? Que não existia ressurreição. Então, o que os saduceus estavam dizendo parece-me que eles estavam defendendo quase que uma doutrina que nós chamaríamos de aniquilacionismo, é isso? De vez em quando eu tropeço nas palavras. E a idade vai pesando também. Mas a ideia é de que morreu, é aniquilado, é destruído. Aí os fariseus diziam, os saduceus, não, é aniquilado, é destruído, não vai ter ressurreição. Mas Jesus diz que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, para dizer que, de alguma maneira, que foge à nossa compreensão, diz Ele, aqui na terra, estes, Abraão, Isaac e Jacó, permanecem vivos. Noutra esfera, ou seja, na presença do Pai, vamos usar agora a nossa linguagem cristã, eles estão na presença de Deus, o Pai, estão vivos. Como é esta vida, nós não sabemos. Como ela se manifesta, nós saberemos só depois, quando formos lá. Mas o que Jesus está insistindo é que não há esta aniquilação, esta destruição. Eu acho que, então, nessa andança de Jesus com os discípulos, deve ter dado muito bate-papo, muita conversa nisso aí, muito zum-zum. Aí Jesus, pá. Estão andando, parei, vamos dar uma paradinha aqui. Ó. Agora, parem aqui, porque eu tenho uma perguntinha muito séria para vocês. Nós íamos proseando aqui, vocês disseram que o povo está falando isso e aquilo de mim. Agora, vocês, meu bando predileto, quem vocês dizem que eu sou? Quem que chega? Pedro. Porta-voz. Mais falante. Como será que era Pedro, hein? Pedro disse aquele tipo assim, enérgico, quente, movimentado, agitado. Bom, mas Pedro se antecipa, ou fala na frente de todos os outros e diz, tu és o Cristo. Agora vamos fazer uma pequena investigação de palavras. Quando Pedro diz tu és o Cristo, Christos, palavra hebraica, essa palavra significa ungido. E há uma palavra no Velho Testamento que também significa ungido, Mashiach, Messias. Ora, o que Pedro está dizendo, tu és o Messias. No texto paralelo de Mateus 16:16, se acrescenta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse discernimento, Jesus destaca, veio pela ação do próprio Deus. Alguém procure e leia para a gente, lá no texto paralelo de Mateus, Mateus 16, versículo 17. Por favor. Alguém? Quem já o tem? Manuel, por favor.
Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha, esse discernimento que Simão Pedro tem, ele tem pela engenhosidade da sua própria capacidade mental? Não? Por quê? De onde vem essa sabedoria? O Pai. Deus deu. Ou seja, isso vale para você e eu hoje também. Reconhece a Jesus como Filho de Deus só aquele que é iluminado pela ação de Deus. Porque você já viu que às vezes entra gente na igreja, vem aqui, escuta a mensagem, o pregador prega com uma clareza espetacular. Você que já é crente, está aqui, o pregador falou com uma clareza, não deixou dúvida. A pessoa sai do mesmo jeito. Eu brinco dizendo que é como água nas costas de pato. Ela não penetra nas penas, ela fica de fora. A mensagem a pessoa ouviu e escorregou. A semente é jogada à beira do caminho e vem as aves e comem. Não vinga. Então, a ação de Deus que é essencial para que nós discernamos as coisas de Deus. Isso está mostrado, está testemunhado aqui no texto, nesse discernimento de Simão. No seminário, eu coordeno a matéria de monografia. Então, o estudante do seminário, como em outros cursos superiores também, deve apresentar uma monografia ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso. No nosso caso, o trabalho é sobre uma doutrina. E um aluno me procurou já diversas vezes, discutindo as ideias dele e tudo, eu oriento, eu ajudo a esquematizar o trabalho dele. E ele estava com muitas ideias e estava confuso e tudo. Finalmente, ele me entregou um projeto esses dias, assentou-se na minha frente 2, 3 dias depois, e eu disse para ele: olha, pensando no que você já me falou, no que está aqui, pense em falar sobre Jesus Cristo como Rei. A teologia distingue 3 ofícios de Jesus. Jesus é Rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta. Ele age nessas 3 funções. E disse para ele: avalie, porque o Messias prometido no Velho Testamento, mas no Velho Testamento se fala da vinda de um descendente do rei Davi. Então, rei, vem, domina. Mas eu disse a esse aluno: inclua no seu trabalho uma reflexão, uma série de informações sobre as perspectivas distorcidas do povo com respeito a rei, a Jesus. Espero que ele faça isto, porque com isso o trabalho dele ficará bastante enriquecido. Você quer ver uma informação que mostra como que o povo estava com a ideia bem torcida? Vamos a João 6, versículo 15. 14 e 15. Jesus havia acabado de multiplicar os pães. João 6, 14 e 15. Alguém pode ler? Que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo diz: este é o homem, né? Mas por que Jesus tinha acabado de fazer? Milagre. Multiplicou pão, deu comida. Opa, é esse, hein? É esse que a gente quer. Vamos proclamar esse cara rei, porque aí nós não vamos passar fome.
Jesus se retira, Jesus se afasta, porque... Olha só, Donaldo Bueno Monteiro, você está fazendo proezas. Jesus se afasta. Não era aquele o propósito dele. Muito obrigado. Não era aquela a proposta dele. Despencou tudo. Esse aqui só que é o roteiro da lição. Esses outros você pode então colocar no banco ali, por favor. Nelson, muito obrigado. Agradecido pela ajuda. Veja você então que há todo este clima de uma expectativa indevida, de alguém que o povo esperava que os livrasse daqueles detestáveis, daqueles detestáveis romanos. E Pedro, é gozado isso aqui, né? Pedro partilha desse equívoco. Pedro acaba de dizer, Jesus, tu és o Cristo. Foi iluminado por Deus, pelo Espírito de Deus. Daqui a pouco, quem é que está trabalhando por meio de Pedro? O diabo, Satanás está trabalhando. Porque Pedro fala, ô Senhor, não, o Senhor é o Messias. Então, esse negócio que o Senhor está dizendo aí, do Senhor sofrer, não, Senhor. Jesus, não pode acontecer com o Senhor. Não vai acontecer nada disso. Lembrem-se por que é que Jesus fez este retiro, porque Ele quer que os seus discípulos saibam de fato quem Ele é e qual o propósito da sua vida. Então, não só que Ele é o Messias, mas que o Messias terá que sofrer. O Messias terá que sofrer. Bom, aqui então nós chegamos ao texto que nos foi atribuído para olhar um pouco o seu significado. Porque Jesus está falando do que ele vem implementar. Ele está falando do propósito da sua vida, da sua missão na terra e da missão daqueles que vão segui-lo. Por isso ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quero lembrar a todos vocês que nós não temos aqui uma ordem cronológica. Então, se você quer vir após Jesus, primeiro você se negue, descubra o que é negar aqui, vai lá pelo seu esforço, depois tome a sua cruz e por fim você vai se encontrar com Jesus. Não é uma coisa que você distingue cronologicamente. São elementos que, na verdade, estão entremeados, entrelaçados, mas que também são distintos. Num bolo que você come em sua casa, saboroso, você sabe que ele tem, por exemplo, maçã, que ele tem farinha, que ele tem fermento, mas você não saboreia separadamente. Mas na hora de analisar a receita, isso vem separadamente. Mal comparando, seria isso. Então, eu quero caminhar pensando nas expressões que nós temos aqui. Primeira coisa se diz negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Fundamentalmente, isso significa abandonar, reconhecer a necessidade de abandonar o velho eu não regenerado. No versículo seguinte, versículo 35, Jesus está dizendo, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Creio que aqui o que nós temos evidenciado é uma das dimensões mais gritantes da raça humana. O egocentrismo. Quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser considerar todas as coisas como girando ao redor de si mesmo,
vai perder a sua vida. É um exemplo que Jesus contou. Jesus era mestre em contar histórias. Ele vestia suas verdades de uma forma impactante através de uma história. Um homem tinha uma grande lavoura e plantou e rendeu bastante, e aí ele disse à sua alma: eu vou construir celeiros, grandes celeiros, e ele disse à sua alma: farta-te de muitos bens. E Jesus conclui aquela parábola dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para que serve? Quer dizer, o que Jesus está dizendo é que esta obsessão com eu, comigo, tem uma marca muito séria de querer ganhar a sua vida, de salvar a vida. Nós vivemos tempos nos quais os direitos individuais são exacerbados, não é? Você vê a todo instante notícia, a pessoa entra na justiça porque sente que tem o direito de conseguir aquele medicamento que sabe-se lá se ele serve ou não serve, mas o governo, o INSS, é obrigado a fornecer. Achei direito disso, é direito daquilo, é uma abundância de direitos. Direitos para quem? Para mim. Direitos individuais. Mas nós somos bombardeados também profissionalmente. Eu penso na minha carreira. Inclusive, ainda quando eu estava no banco, não sei se caiu na mão do Nelson também esse material, uns cadernos lá que distribuíram uma certa época para a gente, que falava até de você imaginar o seu plano de carreira. Ou seja, você quer progredir no banco, em que área você deve planejar, e enfatizando isto. Entendam-me agora, meus irmãos. Eu não estou dizendo que se você fizer um plano de carreira, você está pecando. Eu não estou dizendo que você não deva procurar desenvolver as capacidades e os talentos que Deus lhe deu. Eu não estou dizendo que a alternativa é ou negar-se a si mesmo significa ser uma pessoa que não pensa em si, aquele sujeito que é pau-mandado, todo mundo manda nele e ele é obediente, faz. Não é isto. O que acontece é que quando uma pessoa só pensa em si mesma e imagina-se o centro do universo, ou imagine que as coisas devem convergir todas para ela está enquadrada aqui, nesta pretensão de salvar a sua própria vida. E talvez, indo agora para analisar a afirmação seguinte de Jesus, eu possa contribuir para que você entenda este quadro geral que eu pretendo lhes propor, que é tomar a cruz. No sentido popular, a cruz de cada um é aquela coisa enjoada, pesada, chata, angustiante que nós temos que levar na vida toda, né? Aí, às vezes, alguém fala, minha cruz é meu marido, que é um homem beberrão, ou é um homem que não para em serviço, e a mulher fala, essa é a minha cruz. Às vezes é o marido que reclama da mulher. Às vezes é uma situação de que o filho teve que deixar de fazer aquela ida para a Inglaterra para fazer uma pós-graduação lá, porque precisou ficar aqui, filho único, e tem que cuidar dos pais, a mãe teve um derrame, o pai está andando com uma bengala, então essa é a minha cruz. Então nós usamos, cada um sabe muito bem, nós usamos a expressão popularmente nesse sentido. Não é nesse sentido que Jesus usa a expressão. A
Às vezes nós temos dificuldades em compreender um texto bíblico porque ele está tão distante de nós que o impacto que aquela expressão teve naquela ocasião não faz mais sentido para nós. Porque a cruz, a crucificação, era uma forma extremamente humilhante, vergonhosa de morrer. Em outras palavras, eu acho que muita gente lá teria vergonha de dizer que eu sou parente daquele fulano que morreu na cruz. Ou seja, eu tenho até vergonha de ser parente desse cara. Ser parente de Dimas. Dimas é o nome que a tradição atribui ao ladrão que foi salvo. Então tem a expressão Dimas, o bom ladrão. A expressão na tradição, não está na Bíblia, né? Mas a gente usa essa expressão aí. Então, acho que eu teria até vergonha. Ser parente do Dimas? Aquele que morreu? Não. Você fala, não, eu tenho até vergonha, né? Se perguntasse para mim se eu era parente do Dimas também, por exemplo. Não esquece. É muito afastado. Porque a crucificação era um tipo de morte extremamente vergonhosa e extremamente humilhante. Mas o que a cruz significa para Jesus Cristo? Agora vamos voltar à Escritura, voltar às palavras de Jesus e vamos a João 12, versículo 27. João 12, versículo 27. Então vamos ver quem quer ler para a gente. Se pode ler? João 12, 27, por favor. Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com este propósito. O que Jesus está dizendo aí? Que tensão que está em Jesus? Ele está primeiro querendo como que ser livre daquela situação. Mas depois o que ele diz? Que ele foi lá para aquilo mesmo. Né? Ele foi lá para isso, para aquilo mesmo. Ele está fazendo uma referência porque ele está perto da sua morte. Ele já havia entrado triunfalmente em Jerusalém, vejam aí o texto anterior. E interessante que ele está tendo referências aqui até sobre expressões que também estão no nosso texto estudado. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. A cruz é parte integral do projeto de Jesus Cristo. A cruz é fundamentalmente a razão da sua vinda na Terra. Nós podemos dizer que há um acordo da Trindade, há um pacto da Trindade, o pacto da redenção, no qual se assegura num pacto desde a eternidade, e não me perguntem o que isso significa, essa expressão que a gente diz desde a eternidade, porque nós somos finitos e nós não entendemos a eternidade, falamos sobre isso, mas penetrar continua sendo um mistério. Mas há um pacto da Trindade, isso a Escritura me assevera, até esse ponto eu posso ir, de que Cristo viesse como Salvador. O Pai lhe conferiu esta obra. Lembrem-se, também em João, você vai encontrar em diversas ocasiões essa expressão de Jesus, essas declarações de que eu estou cumprindo uma obra. O Pai me confiou uma tarefa. Então, para Jesus, a cruz significa a aceitação do projeto divino para a vida dele. A cruz, para nós, não significa a aceitação de um projeto salvífico, porque isto já aconteceu. Há um cântico que nós temos muito nas nossas igrejas, eu acho que não vou conseguir lembrar
direitinho da expressão dele, mas ele tem uma expressão que eu acho infeliz, da identificar-me com a cruz de Cristo, na linguagem que tem lá naquele cântico. Eu não tomo a cruz como da mesma maneira que Jesus a tomou. Mas creio que Jesus aqui está dizendo da cruz como aceitação do projeto dele para a nossa vida, que pode envolver sofrimento para você como cristão, pode envolver o seu testemunho, pode envolver uma situação constrangedora ou humilhante ou que ridicularizem você porque você fez uma opção por Jesus. Mas envolve uma dimensão maior, aceitar e desenvolver o ministério ou o lugar que Deus designou para você. Muitos anos atrás circulou um pequeno livro que a editora Betânia editou, traduziu e editou, não sei quem o conheceu, está sumido agora. O título é muito sugestivo: Floresça onde estiver plantado. Floresça onde estiver plantado. Deus plantou você num determinado lugar. Pode ser que você tenha dificuldades naquela situação. É ali que você é chamado a dar fruto. Unindo os conceitos, então, quando eu falei lá de negar-se a si mesmo e de tomar a cruz, nós não temos uma depreciação ou nós não temos uma atitude negativa diante de talentos e recursos que cada um tem. Lá na velha dispensação, Moisés recebe o recado de Deus dizendo assim: olha, eu pus do meu espírito sobre fulano e ciclano, porque eles terão habilidade para fazer coisas com as mãos, artefatos lindos para o templo. Criatividade, capacidade de criar, de desenvolver. Jesus era acompanhado no seu ministério por mulheres que tinham bens, que serviam a Jesus com os seus bens. Não se deprecia a riqueza, não se menospreza o fato de que elas tinham bens. Jesus foi sepultado por José de Arimateia, que era homem de posses, que tinha um túmulo já preparado no qual ele coloca o corpo de Jesus. Então, não há um negativismo quanto a isso, só que há uma reordenação de tudo isso. Você optou por uma profissão só porque ela vai lhe dar mais dinheiro? O seu filho, você está com um filho indo para a faculdade, está falando para ele, vá nisso aqui, porque aqui você vai ficar rico? Ou vamos fazer as nossas escolhas pensando qual é a mensagem, a vontade de Deus para mim? Porque um erro que às vezes nossos pastores cometemos e cria-se um espírito na igreja é de que a grande realização das pessoas é quando elas resolvem ser missionários e pastores. E o crente que é engenheiro, que é médico, que é gari, a crente que é dentista ou empregada doméstica, isso é vocação de segunda classe. Mentira. Mentira. Todos são vocacionados por Deus para florescer onde estiverem plantados. Então, onde Deus colocou você, reconheça que é o lugar que Deus lhe deu. Ah, eu queria uma outra mulher, diferente dessa. Ah, eu queria um outro marido, diferente desse. Sabe, aquele ou aquela que Deus pôs ao seu lado é aquele ou aquela com quem você vai construir uma vida para que ambos sejam uma só carne diante de Deus. Ou seja, a aceitação do lugar que Deus nos dá na vida é muitíssimo importante. Aquilo que o cristão desenvolve em sua vida individual, em suas escolhas, deve ser feito sob a luz divina. Daí é importante descobrir um sentido vocacional naquilo que você faz. Porque
Uma coisa é quando eu, aqui, por exemplo, estou ensinando, tendo o prazer de abrir a palavra de Deus e de lhes ensinar. Outra coisa é quando eu, como funcionário do Banco do Brasil, era mandado numa operação de busca e apreensão e batia numa empresa e dizia: eu tenho que levar esse torno, porque o patrão de vocês não pagou. E aí? Estou eu também ali servindo a Deus? Numa situação não só antipática, mas que o ganha-pão daqueles trabalhadores vai ser tirado? Ou seja, há tarefas que Deus põe na nossa frente que não são fáceis. São tarefas do nosso dia a dia e que nós devemos cumpri-las. 1 Pedro, capítulo 2, tem algumas observações que eu diria que são praticamente essas mesmas verdades que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta aqui, só que de outra forma, que às vezes ajuda a nos compreender. 1 Pedro 2,11 diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que está dizendo aqui? Negue-se a si mesmo. Recuse os padrões do velho homem, ou da velha mulher, se quiserem uma linguagem inclusiva, não regenerado. E mais adiante, o apóstolo diz uma coisa importante, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Servo aqui não é funcionário, não é empregado. Servo aqui é a palavra para escravo. Escravo, floresça onde estiver plantado, mesmo que o seu dono seja uma peste. É isso que está sendo dito na Escritura. Paulo vai dizer em outro lugar, se tiver oportunidade para deixar de ser escravo, sim, mas se não, continue ali e sirva a Deus ali. De modo que a revolução que Jesus nos propõe não é uma revolução no sentido de destruir externamente, mas é uma revolução no sentido da atitude do nosso coração, da disposição do nosso coração. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer fazer parte dos meus discípulos, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando há um líder, este líder é alguém cujas ordens devem ser seguidas. Seguir a Jesus traz consigo a ideia, olhando as linguagens do texto original, a ideia de que Jesus vai à frente, Jesus puxa a fila e os seus discípulos o seguem. O discípulo vai junto com o seu Senhor. O discípulo aprende com o seu Senhor. O discípulo se debruça na convivência com o seu Senhor para captar o sentido, a maneira dele entender a vida. Alguns anos atrás, quando o pastor Caio Fábio estava ainda como ministro presbiteriano e grande pregador, tinham muitos que queriam imitá-lo também, ficando barbudos. O Caio Fábio andava barbudo, né? Queriam imitar externamente. Meu pai fez um comentário uma vez dizendo que, no tempo dele estudante aqui no seminário, havia um grande pregador que tinha o hábito de pregar, um dos melhores pregadores sacros presbiterianos daquela época, de pregar inclinando-se, pondo o cotovelo sobre o púlpito desse jeito. E tinha muita gente naquela época que também imitava assim, também pregava desse jeito. A nossa convivência com Jesus é muito mais de gestos externos. Graças a Deus, você não tem descrição da altura de Jesus, de como ele penteava o cabelo, da cor do cabelo, se ele tinha barba rala ou se ele tinha barba cerrada, não tem nada disso, para não criar constrangimento para ninguém nesse aspecto. Mas o apóstolo diz aqui, neste texto de Pedro,
porquanto para isto mesmo fostes chamados, pelo que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, você e eu, nós somos desafiados a imitar Jesus no amor, na compaixão, no compromisso. Se alguém quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, assuma o lugar que Deus lhe deu na vida. Siga a Jesus. Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara ou parece contraditória a você? Diga, Fernando. Alguma pergunta? Não? Você está com o microfone aí. Minhas irmãs, meus irmãos, fica aqui então o desafio da palavra de Deus. É um desafio que serve para todos nós, para o professor e para os alunos. Porque, na verdade, aqui nós todos somos discípulos de Jesus. E no meio das lutas, das dificuldades da vida, nós somos chamados a viver o Evangelho. E quantas vezes a gente cai? Quantas vezes a gente tropeça? Quantas vezes nós somos como este mesmo Pedro, que olha para a tempestade, o vento, e começa a afundar, porque perde os olhos de Jesus. E tem que gritar, Senhor, salva-me. E quantas vezes nós sentimos a mão de Jesus que nos pega, que nos puxa, e fala, Donaldo, que fé pequenininha que você tem, hein, rapaz? Rapaz já não é, né? Velhinho, né? Como é pequena a sua fé. Mas, apesar disso, Jesus continua a investir em mim e em você. É isso que nos dá esperança. Porque se fosse depender de mim ou de você, estava ruim. Mas é porque Ele nos sustenta. E Jesus diz, aqueles que o Pai me deu, ninguém pode retirar da minha mão. Isso é que nos sustenta. Diga, Cícero. No final aí de Pedro, 1 Pedro 4:11, ele está terminando um assunto, e só para não ficar assim, entre aspas, pesado para a gente, 1 Pedro 4:11, ele diz, nessa linha, né, de desenvolvendo esse projeto de Deus como Jesus desenvolveu, então ele fala assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ele está falando anteriormente, tudo que você faça de acordo com a palavra de Deus, né? E ele continua, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Só esse detalhe, porque Jesus nos dá, entre aspas, o modelo de segui-lo, ou nos dá um punhado de coisas para fazer. O texto que você leu anteriormente, né? Ele falava, mantendo exemplar o vosso procedimento, abster das paixões carnais e tal. Mas eu acho que o bacana é lembrar que Deus vai suprir, porque senão a gente não conseguiria. Não é um negócio faça, sem nos dar os recursos para fazer. Então, acho que, só queria lembrar que isso é um alívio, né? Porque esse negócio, olha, tomar a cruz, isto é, pegar o projeto, desenvolver esse projeto, dar fruta onde estiver, mas ainda bem que Deus vem e o texto fala, ó, na força que Deus supre, né? Porque senão ficaria impossível, além de um encargo muito pesado, né? Isso, ótimo. Muito obrigado, Cícero. Vamos orar? Dá, Senhor, forças a cada um de nós, para que saibamos viver no lugar onde Tu nos colocas, a desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, a nossa carreira, não como um projeto individual e egocêntrico, mas como um projeto no qual, no que fizermos, seja o Teu nome glorificado. Abençoa a cada irmã e a cada irmão,
para que receba de Ti forças e discernimento para florescer onde estiver plantado. Neste domingo, Senhor, guarda-nos para que, no encontro com os nossos familiares, com os nossos amigos, nós sejamos enriquecidos e, neste encontro contigo, tenhamos sido fortalecidos. Oramos por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus os abençoe.